Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos na nossa temporada Realidade ou Ilusão, falando sobre, não sei vocês, mas é um dos meus filmes favoritos, né? O Pescador de Ilusões, do Terry Gilliam. Filme bem importante pra mim, bem informativo. Antes da gente começar a falar do filme, então deixa eu dar aquele bom dia, boa tarde, boa noite para meus dois co-hosts. Grande Diego Nunes, como é que você tá, velho? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Empolgadão pra esse filme que também é formativo pra mim, hein? Também é muito especial. Muito bom. E o grande Igor de Campos. E aí, rapaz? Olá a todos e todas que estão escutando. Sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, conversando sobre esses filmes açucarados, sentimentais, medievais e totalmente abilolados. Isso aí. Então, pessoal, antes da gente começar a conversa mesmo, eu queria puxar um assunto assim. É o primeiro episódio que a gente está gravando após o falecimento do lendário David Lynch, né? Eu não sei vocês, eu tô assim meio... Acho que a morte de celebridade que mais me afetou desde o David Bowie, né? Vai fazer já 10 anos dele também. Eu estou assim, pensando bastante no Lynch, revendo os filmes dele. Eu ouvi no audiobook a autobiografia dele, um livro de 13 horas de duração, que é narrado em parte pela escritora e em parte por ele lembrando, assim, da vida e tal. Eu tô meio que lidando, assim, ainda com essa passagem do Lynch, né, esses problemas de enfisema, que também é o mesmo motivo que o meu pai faleceu. Então teve um elo, assim, de, como é que se diz, de luto, assim. Eu tô pensando muito na obra dele, assim, eu tô feliz de ver na internet, assim, tá... muitas homenagens, assim, meu feed ficou assim, quase que exclusivamente do pessoal que eu sigo, desenhistas, todo mundo fazendo o desenho dele, postando, é um cara que influenciou milhões de pessoas, assim, com a obra dele, por mais que não fosse pelo conteúdo, assim, que as pessoas absorveram, foi sim pelo fato que ele fez a carreira do estilo dele, né, a obra dele. Então eu queria, antes da gente partir pro filme, né, perguntar, né, como é que vocês estão com isso do David Lynch, né, e da passagem dele, né. Igão, por exemplo, você, velho. Filipão, eu fui profundamente afetado pela morte do David Lynch. David Lynch, assim como foi para você, né, ele foi um cineasta formativo para mim, mas eu acho que o que destaca, né, ele de outros cineastas que também foram formativos para mim, é que eu acompanhei muito de perto a carreira dele, né. Eu comecei a assistir os filmes do David Lynch desde quando eu era pequeno. Acho que o primeiro filme dele que eu assisti, um dos primeiros filmes dele que eu assisti, foi Duna. A gente até já conversou sobre isso no nosso episódio sobre Duna, e eu acho que é um ótimo filme, sinceramente. Assim, por conta da versão do Denis Villeneuve, né, do Duna, assim, meio que virou modinha falar mal do Duna de 1984 do David Lynch. Eu defendo esse filme. Eu acho que é um filme com vários problemas, mas ainda assim é um ótimo filme, né? Eu repito o comentário que eu fiz, né, na gravação desse episódio, né, que quando eu assisti o filme, né, eu era muito pequeno e no dia seguinte eu comentei com os meus colegas de sala de aula, né, eu tava no primeiro grau ainda, né, e eu falei pra eles, assim, num tom bem entusiasmado, né, que era tipo Guerra nas Estrelas, só que pra adultos. Né? E então, assim, desde então os filmes do David Lynch têm me acompanhado desde muito cedo, né? E não só os filmes, né? Mas também todo o trabalho dele promovendo meditação transcendental, as oficinas dele, entrevistas em que ele promove o uso da criatividade e da imaginação. Eu assisti aquela masterclass dele também, que eu achei excelente, achei belíssima. E, se não me engano, eu devo ter assistido todos os filmes do David Lynch, né? Todos eles. E eu tô falando todas essas coisas assim, né? Não é pra dizer que eu sou mais fã do David Lynch que vocês, cavalheiros, ou que qualquer outra pessoa que esteja escutando o nosso podcast. É só para dizer que, ao longo dos anos, você vai criando quase que uma relação pessoal com essas pessoas, né? Como se elas fizessem parte do seu círculo de amigos, né? E eu senti a morte dele como se fosse a morte de uma pessoa próxima. Aliás, eu tenho que dizer que eu paguei com a língua, né? Pela minha arrogância. Porque eu sempre fui meio que snob, no sentido que criticar ou não olhar com muitos bons olhos aquelas pessoas que choram quando uma celebridade morre, quando morre um cantor, quando morre, sei lá, a Princesa Diana, o Ayrton Senna, de Bacurau, que exagero, é só uma celebridade e tudo mais. E eu chorei muito, assim, sabe? Sempre que aparecia no meu feed algum trecho de alguma entrevista com o David Lynch, ou então quando eu li as cartas de despedida do Kyle MacLachlan, do Eli Roth, sabe? Quando eu vi aquela fotinha da Isabella Rossellini, ela abraçada com ele, assim, sabe? Tipo, os dois já de idade, e a legenda só dizia assim: eu o amei muito, muito obrigado pelas suas mensagens de consideração. Nossa, eu chorei muito, eu chorei como se fosse uma pessoa que tivesse conhecido ele de fato, sabe? E eu acho que, assim, concordando com uma frase, dessas várias frases que eu vi na internet, né, recentemente, eu acho que, de fato, o mundo hoje tá um pouco mais triste, tá um pouco menos interessante, porque a gente não tem mais o David Lynch, e me dói muito pensar que a gente não vai ter
que eu não vou ler mais em nenhum site ou notícia. David Lynch está trabalhando no próximo filme. Então, fico muito triste. Eu acho que foi uma perda muito grande. Eu acho que foi uma perda muito grande para qualquer pessoa que gosta de cinema, qualquer pessoa que gosta de arte, qualquer pessoa que acha que o cinema pode ser uma forma de arte também. Eu acho que esse é o grande legado dele, sabe? David Lynch fez um cinema que era ao mesmo tempo um cinema comercial, né? Mas que tinha qualidades de, sabe, cinema de vanguarda. Conseguiu unir, sabe, tanto highbrow art, né, com lowbrow art, né, o cinemão de arte, com um cinema um pouco mais popular, usando tropes, né, de cinema noir, comédia do absurdo, surrealismo. Foi um artista fantástico e eu sinto muito a morte dele, sabe? Eu acho que foi uma grande perda para o mundo e foi uma grande perda para mim. Certamente. E você, Diegão? Pra mim, eu não sou um grande fã da obra dele, né? Mas eu também senti muito a morte dele, como o Igor falou, né? Eu sou muito fã de cinema e apesar de não ser super fã dos filmes do David Lynch, né? Eu sempre admirei ele como artista, né? Como cineasta corajoso, né? E com uma voz única, né? Com um estilo único de fazer cinema, de fazer arte. E é um cineasta que também não liga para reações de público e de crítica, né? Um cara que faz a obra dele, né? E se expressa o que ele precisa expressar. Realmente é uma perda grande pro cinema. Eu assisti O Homem-Elefante, inclusive, recentemente, em homenagem a ele, porque é, de fato, um dos filmes mais acessíveis, né? Do David Lynch, mais bonitos. Um dos filmes, assim, mais diretamente bonitos, né? Sem grandes metáforas e sem grandes... Não é um filme com mistérios, né? Como costuma ser os filmes do David Lynch, mas é um filme belíssimo, né? Um filme que vai ficar para sempre, atemporal, né? Um filme que nunca vai ser datado. Primeira vez que a gente vê o Anthony Hopkins, né? E a genialidade dele como ator, né? John Hurt por trás de toda aquela maquiagem, né? A obra do David Lynch realmente precisa ser revisitada e nunca esquecida, né? Acho que foi o depoimento do Spielberg, inclusive, né? Falou que o Lynch teve as manhas de fazer um filme que parecia feito à mão, né? Um filme cinema artesanal. E ele falou que é um filme um cinema que nem você falou, ele vai ficar para a história e já ficou, já tá comprovado que vai ser duradouro, né? Lynch, além da obra dele e tal, ele em si era tipo bem ícone, né? Ele era uma figura além da obra dele. O David Lynch, personagem, né? Ele transcendeu muito também. Muita gente até sabia quem ele era sem ter assistido os filmes. Esse lado do diretor como uma figura multimídia, a própria pessoa, né? O Scorsese tem um pouco disso também, mas o Lynch talvez era o último grande, assim, diretor, assim, figura, sabe? Mas inclusive eu já vou adiantar, né, pros ouvintes que a gente deu uma alteradinha assim no nosso calendário. Então, no nosso próximo episódio a gente vai falar bem mais do Lynch, né? Vamos dedicar o episódio inteiro para falar sobre um dos filmes dele, então fiquem antenados até o final do episódio que a gente divulga qual vai ser o filme do Lynch que a gente vai cobrir, que a gente vai conversar no próximo episódio. Mas então, passando então agora sim pro episódio da vez, Pescador de Ilusões, The Fisher King, um filme do Terry Gilliam, né, que inclusive, né, ironicamente é outro desses diretores figura, né, visionário, e ele mesmo é visto como uma grande figura multimídia, o Terry Gilliam, né, que é ex-membro do Monty Python, o único americano do grupo, né, e que depois se embrenhou pelo cinema, né, fez filmes que a gente inclusive já falou no Sala de Projeção, né, o 12 Macacos, fez aquele Brasil que o Igor recomendou recentemente. Esse aqui, o de hoje, foi o primeiro filme dele que eu vi nessa fase que eu acho muito boa dele dos anos 90, né, que é essa dobradinha do Pescador de Ilusões com o 12 Macacos. Acho que é o momento que me afetou mais pessoalmente, né? E a trama é a seguinte, né? Um DJ, né? Um comentarista de rádio, assim, estilo shock jockey, né? Que aqui no Brasil não tem muito, né? Mas nos Estados Unidos eu sei que é bem comum, que é um personagem assim meio Howard Stern, né? Aqueles programas meio vulgares, né? Que não tem muito filtro, que estava bem em voga nos anos 80, inclusive. Ele acaba sem querer incitando que um cara assim meio incel, meio com problemas mentais, fosse num bar lá, onde ele queria conhecer mulheres e não conseguia, fosse lá e, né, exterminasse o pessoal, né? Esse cara que era ouvinte desse DJ que interpretou isso como uma bandeira verde para ele cometer um massacre, né? E isso, né, arruinou a carreira desse DJ, e a gente segue tipo essa decadência dele, né? Ele abandona essa vida de poder e de dinheiro e tal, de figura do rádio, e ele vai parar numa relação com uma moça que tem uma locadora de vídeo. Ele alcoólatra, acabado, perdido, suicida, deprimido,
e ele tá realmente já pensando em cometer suicídio quando ele se encontra com um morador de rua, uma pessoa claramente com problemas mentais que se vê como um cavaleiro medieval, assim, e que resgata ele, impede que ele, não só que ele se mate, mas que ele seja queimado vivo por punks lá, uns gangsters. E aí começa a relação deles dois. O filme é isso, né? A gente descobre que o personagem do Jeff Bridges, né, que é o radialista, ele descobre que o que fez com que o personagem do Robin Williams, que é o Perry, perdesse o rumo na vida e tivesse essa quebra da realidade e entrasse nesse mundo de fantasia foi esse atentado, esse massacre que ele causou, né? Então ele se sente responsável pelo Perry, que tem uma obsessão lá com o cálice sagrado, ele tem todo um imaginário medieval, arturiano, bem interessante, e ele vira tipo um wingman, né? Ele fica tentando ajudar para ver se o karma dele melhora, né? Se ele consegue resolver a vida do Perry, ajudar que ele namore uma moça que ele gosta, se ele obter esse tal desse cálice lá, que na verdade é só um troféu de merda que ele viu numa revista. Ele sente que se ele conseguir ajudar esse Perry, esse morador de rua, essa figura meio bobo da corte que o Robin Williams representa, ele vai se arrumar a si mesmo, né? Então o filme é isso. Esse arco essa decadência do Jeff Bridges, né, do Jack Lucas, e ele lidando com a culpa dele e a responsabilidade do que ele fez. Desse estilo, né, bem Terry Gilliam, bem poético, com bastante sátira. Eu fiquei surpreso, eu não lembrava como o filme era engraçado. Também esse comentário, né, bem contemporâneo americano, que eu acho que é mais pertinente até hoje em dia, né, esse elemento, essa figura daquele incel que liga lá pra ele no rádio e ele odeia as mulheres e pega uma espingarda e vai e mata todo mundo no restaurante, que é uma ideia meio absurda, né? Em 91, hoje em dia, é a coisa mais comum que tem nos Estados Unidos, lamentavelmente, nas escolas, inclusive, né? Então tem todo esse elemento, né, de mídia, de relação parasocial, de violência, da imaginação como uma coisa que salva a pessoa. E no meu caso pessoal, assim, já para falar da minha relação com o filme, era um filme que a gente via muito na minha casa. É um filme muito importante para mim, assim, foi o primeiro filme, como eu falei, né, que o Gilliam, mas eu acho que foi o primeiro filme do Robin Williams que eu vi, do Jeff Bridges que eu vi, e me marcou muito, assim, a minha família toda adorava. Era raro a gente ter um filme que todo mundo curtisse, e esse era um dos poucos, assim, e até hoje eu tenho um espaço, assim, bem importante em mim, na minha história cinematográfica, na minha memória, assim, como um filme formativo, assim, nessa minha direção de curtir cinema, de curtir Robin Williams, de curtir Jeff Bridges, de curtir Terry Gilliam, de curtir Monty Python, tudo, né? E eu acho tão bonito, tão poético. As atuações são muito boas todas. A Mercedes Ruehl, que faz a namorada, que é a dona da locadora namorada do Jeff Bridges, eu acho ela incrível no filme, ela ganhou o Oscar até, melhor atriz coadjuvante. É um filme que, eu não sei se tá esquecido hoje em dia, mas vale a pena ser reassistido. E tá no meu top, assim, não sei top 10, mas no meu top 50 de todos os filmes certamente tá. Acho que, bom, é um filme bem importante pra mim. Mas eu queria então passar pro Diego, por exemplo. E você, qual é a sua relação com o Pescador de Ilusões? Eu assisti esse filme jovem também, como você. Assisti esse filme um pouco depois que ele saiu, né? Ele saiu em 91. 91 acho que eu era muito novo para ter visto no cinema. Então eu devo ter visto esse filme, não me lembro exatamente quando a primeira vez, uns 13, 14 anos talvez. Eu devo ter alugado ele da locadora. E então é um filme que me marcou muito. É um filme que, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei muito emocionado, né? E curti muito a história, curti muito o arco, né? Que os dois personagens vivem. Eu adoro filme isso até hoje, né? Eu amo filmes cujo elemento central é uma amizade entre dois homens, assim, eu acho muito fera. Eu adoro, eu gosto muito de brodagem. E a relação entre os dois, eu acho uma relação muito bonita. Eu gosto muito da sequência do filme em que o Jeff Bridges ajuda ele a conhecer, né, o amor, assim, uma nova paixão do Robin Williams, né, que é a personagem da Amanda Plummer. Eu acho toda essa sequência no restaurante, depois na casa deles, eu acho muito engraçada, muito bonita, uma graça, assim, eu gosto muito. E eu realmente acho que os dois atores principais estão meio que no auge, assim, sabe? O Jeff Bridges e o Robin Williams acho que dão muito show de bola, muito show.
acho que talvez pensando bem, né? Pensando atrás, assim, pensando em como o Jeff Bridges tá hoje, e como o Robin Williams, né, que infelizmente já se foi também, com os filmes que ele fez depois, né, eu acho que o Robin Williams, de fato, é um papel que ele se sente mais confortável, né, mais na área dele. Mas o Jeff Bridges, né, se você pensar em Big Lebowski, né, ele fazendo um cara assim, meio cínico, meio foda, meio grosseiro, meio, especialmente no início do filme, né, meio escrotão, assim, eu acho que ele tá perfeito, ele tá excelente. E ao mesmo tempo você gosta dele, sabe, é um cara ao mesmo tempo que seduz e que... Carismático. Você consegue se identificar com ele, mesmo ele sendo um escrotão. Então eu gosto muito. E eu gosto de Terry Gilliam. Eu acho que é um filme realmente do Terry Gilliam meio comportado. É um filme, acho que talvez seja o primeiro filme que ele foi bem restrito e limitado pelo estúdio. E ele aceitou de boa, né? Ó, esse aqui é o orçamento e esse aqui vai ser o filme. O roteiro é de outro cara, não foi ele que escreveu o filme. E ele tava, eu acho, pelo que eu li nas trivias, né? Ele tava um pouco cansado de fazer filmes grandes e muito baseado em efeitos especiais e que foram muito mais caros do que o orçamento inicialmente dado, né? Como foi o Brasil, que o estúdio deixou ele muito puto da vida, cortou o filme todinho e quis tomar controle da edição e do roteiro dele. E o Munchausen também superou muito, muito o orçamento e não foi um filme de grande sucesso de bilheteria, né? Então acho que é o primeiro filme que ele falou, não, tá bom, esse filme aqui vai ser um filme que eu vou realmente colocar a minha marca, mas ele é um filme em equipe, né? Não é um filme só meu, Terry Gilliam, super Terry Gilliam. É um filme que ele colabora, que ele compartilha com o roteirista, né? Com todo mundo, né? É um filme mais de equipe do Terry Gilliam. O próprio Robin Williams, né? Tem uma cena de improviso, claramente, assim, que também, né? Abriu esse espaço. Assim. E eu, muitos anos atrás, eu estava vendo uma entrevista com ele, acho que num DVD, assim, tinha aquelas entrevistas. Eu lembro dele falar que era o filme que ele mais gostou de fazer, apesar disso, né? Que foi o mais fácil de fazer, que ele realmente era um cara completamente caótico, né, e desvairado, e perde a noção do... E esse foi um filme que ele fez assim, ele falou que facilidade de fazer esse filme, adorei ter feito, não teve esse sofrimento que tem sempre, né, de tentar, aquele do Don Quixote dele, ficou 30 anos querendo fazer, lançou um documentário do filme que falhou, depois eventualmente fez um filme e ninguém assistiu, uma bomba. Então ele tem uma carreira bem sobe e desce. Igor, e você, velho? Qual a sua história com o Pescador de Ilusões? Uai, minha história é parecida com, assim, um pouquinho parecida com o Diego, só que ela tem uma diferença que eu acho que é uma diferença fundamental em relação do Diego, que é, eu não gosto desse filme. Eu acho que é o pior filme do Terry Gilliam. Assim, eu não assisti Tidelands, né, que eu acho que é considerado pela crítica, pelo menos, como sendo o pior filme mais fraco dele. Felipe Sobreiro, você assistiu Tidelands, né? É Tidelands ou Tideland? Tideland no singular, e talvez um dos piores filmes que eu já vi de qualquer diretor, assim. Eu odeio, assim, muito tão ruim assim? Por quê? É um filme ruim, um filme cínico, mas é um filme bagunçado, caótico, desagradável. Tem o Jeff Bridges, mas ele tá tipo em coma, sentado num sofá o filme inteiro. É um filme que não diz nada. Todos os filmes que ele fez após o Pescador de Ilusões são piores, obviamente, do que esse. Você assistiu Os Irmãos Grimm, você assistiu Parnassus, Teorema Zero, todos são piores do que esse. Teorema Zero eu comecei a assistir e, de fato, eu não terminei de assistir. Não consegui terminar de assistir. O que não quer dizer muita coisa, assim. Eu não posso dizer nada a respeito do filme, porque justamente, né, eu preciso terminar de assistir o filme para saber o quão ruim ele é, se é que ele é ruim. Mas tá, então não vou dizer que o Pescador de Ilusões é o pior filme do Terry Gilliam. Talvez objetivamente falando, ele não seja o pior filme do Terry Gilliam. Mas é um filme que eu não gosto muito dele, não. Eu assisti esse filme quando eu era adolescente, assim como o Diego, assim como você também, Felipe. Eu lembro que eu gostei, mais ou menos. Eu não lembrava exatamente o que eu tinha gostado, o que eu não tinha gostado, mas eu fui reassistir o filme. Eu reassisti o filme em algumas outras ocasiões ao longo da minha vida, né? Mas eu fui reassisti-lo agora, mais recentemente, pra gente poder gravar esse episódio. E eu vi que, assim, colocando numa balança entre as coisas que eu gosto do filme, as coisas que me desagradam do filme, as coisas que me desagradam, elas pesam muito mais do que as coisas que eu gosto. O que eu gostei do filme e o que eu ainda gosto do filme são esses aspectos fantasiosos que eu acho que estão presentes em praticamente todos os filmes do Terry Gilliam. Quando a fantasia toma conta, principalmente naquelas cenas do Cavaleiro Vermelho. Eu amo essas cenas. Eu acho elas muito bem feitas, plasticamente. Eu acho que elas apontam para uma história que eu queria ter visto mais nesse filme. Eu acho que é um filme pretensioso, né? Ele tenta ser várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que ele tem essa subtrama, porque eu acho que o coração do filme realmente é isso que o Diego falou, sabe? Essa relação de amor entre esses dois homens que foram acidentalmente unidos
pelo mesmo acontecimento trágico, né, que é esse massacre que acontece no restaurante, né? Um deles foi o corresponsável e o outro foi uma vítima desse mesmo acontecimento. E aí esses homens se encontram e aí tem todo um arco de redenção, que eu acho fantástico, que eu acho lindo, que eu acho que esse é o coração do filme. Mas aí tem toda uma subtrama de comédia romântica clássica nova-iorquina musical, da Lídia, sabe? Vamos fazer a Lídia se apaixonar pelo Perry, como é que a gente vai fazer a Lídia vir até nós? Eu achei tudo isso chato, eu achei isso pretensioso, eu achei isso muito açucarado, sabe? De um sentimentalismo meio boboca, meio datado, que realmente, assim, eu entendi o que o Terry Gilliam quis fazer. Ele quis, de certa forma, prestar uma homenagem a esses filmes musicais, essas comédias românticas musicais da Idade de Ouro de Hollywood. Eu acho que a referência mais direta disso é a música que eles cantam, né? Vira e mexe durante o filme, que é aquela I like New York in June, how about you? Isso é de um musical com a Judy Garland e o Mickey Rooney, se não me engano, chamado Babes on Broadway. Isso resgata essa Nova York mítica, essa Nova York romântica, né? E ele contrapõe isso, essa Nova York mais dura, né? Assim, dos mendigos, da injustiça, da desigualdade social. Eu acho uma ideia interessante, mas assim, no meio dessa trama de busca pelo Graal e homem medieval perdido no cenário contemporâneo, Terry Gilliam, isso é muita informação, isso é muita coisa. Eu queria, sabe, ou você faz 2 filmes, ou você faz um filme sobre uma busca do Graal na Nova York contemporânea, que eu acho que seria fantástico, ou então Perry, o vagabundo apaixonado, querendo ir atrás da mulher dos sonhos dele, que lê trash romances. Isso pra mim seria um outro filme. Talvez não tão bom, porque eu confesso que aí tem uma questão pessoal. Eu não gosto muito dessa estética, sabe, de Hollywood, comédia romântica musical de Hollywood dos anos 40. Eu não sou muito fã desses filmes, sabe? Desculpe se vocês gostam, assim, eu não gosto. Eu acho que eles me lembram um romantismo meio boboca, assim, sabe? Foi mal, então eu não sou... não sei, esses filminhos do tipo... Consigo nem pensar em exemplos aqui. Eu acho que Babes on Broadway, eu acho que é realmente o exemplo que ficou na minha cabeça aqui. Mas, então assim, eu não acho um filme péssimo não, mas na minha cotação, eu dou umas 3 estrelas suadas pra ele, assim. 3 estrelas querendo dizer que, de forma geral, é um filme agradável de se assistir, mas eu acho que ele tem muitos problemas ainda, não sei. Eu me identifiquei com parte da história, outra parte da história não me chamou atenção, realmente. Essas cenas aí da Robin Williams com Amanda Plummer, sabe, no restaurante, eu não achei elas particularmente engraçadas, não achei elas particularmente românticas, não me afetou muito. Queria ter visto mais cenas do Jeff Bridges com Robin Williams, queria ter visto mais cenas do Jeff Bridges com a Mercedes Ruehl, aí um romance que eu queria ter visto se desenvolver mais. Queria que eles elaborassem mais sobre essa fantasia medieval na Nova York contemporânea. Isso eu acho uma coisa bem Terry Gilliam, esses personagens deslocados no tempo, né, que parece que, não sei, eu acho que se fosse um filme mais antigo do Terry Gilliam, da fase mais Monty Python, melhor, da fase mais britânica do Terry Gilliam, talvez houvesse uma ambiguidade aí, sabe, o Perry, sabe, ele é louco ou ele é um viajante no tempo, ele é um cavaleiro medieval em plena Nova York, o que é isso? Mas não, nessa fase mais americana do Terry Gilliam, ele quis ser mais direto, ser mais honesto, assim, sabe? Logo no começo do filme eles falam, não, o cara ele é doido mesmo, ou seja, ele tá alucinando. Não tem ambiguidade, sabe? Não tem... Parece que ele quis abandonar um pouquinho, sabe? A ironia, o sarcasmo, a comédia do absurdo dele, da época do Monty Python, e quis fazer uma coisa mais americana, assim, mais pra americano ver e americano gostar. Desculpe, cavaleiros, eu não gostei muito, eu não gosto muito desse filme, não. Eu achei ele ok. Quer conhecer o Terry Gilliam? Veja Brasil, veja Bandidos do Tempo, veja Barão de Munchausen. Esses filmes são excelentes, sabe? Para esses filmes eu dou 5 estrelas. Mas Pescador de Ilusões, it's not my cup of tea. Não é pra mim, não. I'm sorry. Eu acho bem pertinente, mas não sei se é o mais interessante, né? Essa relação que as pessoas têm com a celebridade, né? Que é o caso do cara esse radialista do Jack Lucas, que gera essa tragédia que eventualmente ele tem que lidar no nível pessoal, né? É um troço pré-internet, mas eu acho que hoje em dia isso só aumentou, né? Essas influências e a pessoa que é famosa, ela tem que ter uma presença online, não sei o quê, você segue ele na internet e tal. Eu acho que esse filme, esse elemento eu achei bem legal e bem atual, assim, essa relação que ele tem, o poder dele, essa fama inicial dele tem a ver com que ele tem esse poder de influenciar as pessoas pelo rádio e só falar a opinião dele e tal, de uma maneira meio responsável, né? Que eu acho que com a internet isso só aumentou, né? Mas realmente eu não sei se isso é o assunto mais focal do filme, eu achei bem legal, mas esse elemento dessa missão dele de você tentar
recuperar o seu karma ou equilibrar a sua vida fazendo um bem pra uma pessoa que você fez o mal. Achei tão legal essa jogada que, por exemplo, tem uma hora que ele tá em crise, né, o Jack, ele diz pra Mercedes Ruehl que ele queria poder, tipo, pagar a multa dele e finalmente voltar pra casa, né? Eu acho isso que é uma coisa que todo mundo lida, né, de responsabilidade pessoal e até que ponto você consegue, né, recolocar o gênio dentro da garrafa, né? Eu achei bem legal esse tema, né? Que por mais que ele embarque nessa missão fantasiosa que o Robin Williams tem, né, pra ele, né, de buscar o cálice sagrado, que na verdade não é, ele nunca tá desfazendo, né, esse mal que ele fez. Ele só tá tentando se apaziguar ele mesmo, né? Se sentir bem por ter ajudado. Que ele ajudou quando ele fez aquele date, né? A ideia, o foco daquela cena toda é como o Jack se sente a respeito dele mesmo. Essa enrolação toda que eu falei, vocês acham que o filme protagonista é mais o Jack ou o Perry? Pra mim é mais o Jeff Bridges, né? O radialista, e o Perry é uma figura secundária, né? Por exemplo, Diego. Eu também acho. Eu acho que o filme começa, né, com o Jeff. Eu acho que a gente começa a assistir o filme pela perspectiva dele. A gente começa a ver o filme vendo ele no auge do sucesso. Sendo essa figura que você falou, que hoje em dia realmente está muito em voga, né, do influencer. Do influencer, assim, chocante, né, do influencer cínico, do influencer, às vezes até vulgar e esses influencers que realmente incitam sentimentos muito intensos, né, de fato. Com declarações sempre muito polêmicas e controversas, né? O Jack teria um podcast hoje em dia fácil, bem com milhões de seguidores, né? Hoje em dia, facilmente. Né? Mas eu acho complicado, difícil falar sobre essa questão da responsabilidade que o influencer, né? Que a pessoa que tem voz e que é escutada, né? Por um certo público, não sei qual é a grande responsabilidade que ele tem sobre as ações de outros. Eu acho bem complexo, bem difícil esse assunto. Estabelecer essa relação direta de causa e consequência, né? Eu também não acho que, né, a pessoa culpada é aquele cara psicótico que ligou pra ele, mas eu digo, o filme é sobre ele sentir essa responsabilidade, que aí é outra coisa, né? É isso que eu ia falar, exatamente. No filme não importa. No filme ele se sente responsável por aquele massacre, né? Corresponsável. Ele se culpa, ele se cria uma culpa gigantesca, né? E a depressão, e fica completamente deprimido, bêbado e realmente começa a carregar um fardo gigantesco, né? Uma culpa imensa por conta disso, né? Isso que é importante. Aí eu fico pensando assim, o nome do filme, eu acho que é falando sobre a amizade entre os dois, né? Sobre essa relação entre os dois que você falou, né? O nome do filme é Fisher King. E aí pesquisei assim muito brevemente sobre o Fisher King, né? O Fisher King foi um dos cavaleiros medievais que cuidava do Santo Graal, né? Que protegia o Santo Graal, né? Se eu não estou equivocado. Não, o Fisher King é porque tem várias versões dessa história. Em uma das versões, várias versões. O Fisher King, ele é o próprio rei Arthur, que foi ferido em batalha. No filme, inclusive, parece que ele foi ferido, não sei. Mas ele era o rei Arthur mesmo? Acho que eu li muitas versões que não era o rei Arthur, mas ele era ferido. Esses contos medievais têm trilhões de versões, né? Tem trilhões de pessoas, né? De fato, assim, sabe? O Fisher King era um rei que foi ferido, né? E ele foi ferido, inclusive, na perna ou na virilha. Então tem essa ideia de que ele foi ferido na masculinidade dele, né? Aí tem um cavaleiro medieval, que em algumas versões é o Percival, em outras é outra pessoa, que é uma figura meio bobo da corte, que meio que inadvertidamente traz pra ele o Santo Graal, pra aquele bêbado do Santo Graal. Se você for assistir aquele Excalibur do John Boorman, você vai ver que bem o Fisher King, ele é o próprio rei Arthur, na versão que ele conta da história. Mas aí parece que nesse filme, né, é uma outra versão. Sim, exatamente. Mas o ponto em comum entre todas essas versões do Fisher King é que ele é um rei ferido, né? Ferido na coxa ou na virilha, né? Então tem muito essa ênfase na capacidade dele de ter filhos, né? E de fazer uma família. É um rei masculado, é um rei castrado, simbolicamente. Mas no filme, a relação que estabelece entre o rei ferido e o cavaleiro medieval que vai lá curá-lo, essas versões, todas as versões têm, né? Essa dupla. No filme, os dois estão feridos. No filme, os dois estão deprimidos, estão ineficientes. E os dois se ajudam, né? Os dois colaboram entre si. Então, quem é o Fisher King na história? De uma forma mais superficial, o Fisher King é o Robin Williams, né? Que está profundamente ferido, e o Jeff Bridges seria o cavaleiro que tenta curá-lo. Para se curar, essa ideia que o filme passa de você ajudando o seu amigo, você ajudando o outro, você também se ajuda, eu acho que é uma ideia central do filme bem bonita, bem sincera, que é meio até estranho nos filmes do Terry Gilliam, porque o Terry Gilliam costuma ser mais crítico e ácido e mais cínico. E esse filme não é cínico. Esse filme é bem sincero. Uma amizade realmente sincera entre os dois. Então eu acho isso lindo do filme.
É engraçado assim, né, porque o Diegão, ele enxergou o Fisher King como sendo o Robin Williams, né, o personagem do Robin Williams, né. Eu já achava que o Fisher King, ele era o Jeff Bridges, porque justamente essa ferida do Fisher King, né, essa ferida na coxa, na virilha, né, é um emasculamento, né, é uma ferida no orgulho dele. Eu acho que se tem um personagem que é muito orgulhoso, ou que pode representar esse afeto mais do que os outros, né, é o próprio personagem do Jeff Bridges. E eu acho que de tolo ou bobo, né, quem encarna mais esse arquétipo, né, do tolo sábio é o próprio Robin Williams. É interessante ver como esse molde mítico, ele é reatualizado e ele é contado numa história que é uma história que se passa no mundo contemporâneo. Não apenas se passa no mundo contemporâneo, mas eu acho que é uma história muito contemporânea, porque é uma história também sobre injustiças, sobre mazelas sociais, sabe? Sobre um certo descontrole dessa cultura midiática que a gente tem no mundo contemporâneo, dessa guerra de classes que a gente tem também presente até hoje, né? Você vê que os ricos odeiam os pobres, né, nesse filme. Tanto é que numa das cenas mais chocantes do filme, que eu acho que é muito, especialmente chocante para nós que somos de Brasília, você vê um grupo de jovens de classe média alta tentando queimar um mendigo. Porque, assim, para quem não sabe, para quem tá escutando esse podcast em outros estados, né, aqui em Brasília, muitos anos atrás, eu lembro disso porque eu era garoto, né, isso aconteceu na frente, quase que na frente da escola onde eu estudava, um grupo de jovens de classe média alta de Brasília queimou e matou sob o pretexto de que achávamos que ele era um mendigo. Aí jogaram gasolina no corpo dele. O nome desse homem que foi morto, né, era Galdino. Ele era de uma tribo indígena, e isso causou toda uma comoção social na época, né? Então ver essa cena, assim, sabe, já causa desconforto, né? Mas para nós, assim, sabe, a gente tem uma memória dessa época e desse acontecimento, assim, sabe, que é particularmente amarga, porque eu acho que toda a juventude dessa época meio que ficou marcada por conta desse ato de violência, né? Então você vê essa história mítica do rei pescador, do Santo Graal, acontecendo nesse cenário contemporâneo. Isso eu acho que é um dos pontos fortes do filme, isso que eu acho que é uma das belezas do filme. Diz que esse filme, né, é uma comédia romântica, o Terry Gilliam modo light, modo comercial e tal, mas eu acho que é um filme que tem, pelo fato de ele ser menos metafórico e, né, vou construir um set aqui para falar de uma fantasia, e sim, é filmado em locação em Nova York, no Upper West Side, é filmado no Grand Central Station, né, que tem aquela dança. O fato que é feito nesse mundo real e que fala direto o tempo todo, né, desses elementos sociais, eu acho que é um filme bem subversivo nessa crítica dele social, porque é como um filme mais pé no chão e menos fantástico, né? Eu acho que é mais imediato, né? Porque Brasil, claro, obra-prima e tal, falando da burocracia, distopia e tal, mas acho que quando ele fala de luta de classes no Pescador de Ilusões, eu acho que é super incisivo, né? Esse ódio que o pessoal tem do pobre, do miserável, que outra coisa além dessa figura do radialista influenciador, é algo que hoje em dia não só continua, mas é pior do que era faz 35 anos, essa coisa dos moradores de rua, pobreza absoluta, dessa casta subsocial que, né, as pessoas ou ignoram ou odeiam, né? Eu acho que isso é um comentário constante, bem forte, que esse filme tem, e meio oculto, né? Atrás do Robin Williams correndo atrás da moça e bababá. Eu achei bem legal esse aspecto do filme, eu gostei muito. Tem até acho que o Tom Waits, uma hora lá, com um veterano de guerra, né? Que explica pro cara. Eu gosto desse lado da história, né? O cara em decadência total, ele é meio amendigado, ele é meio, né, sujo. Ele começou a ficar meio invisível e a ver desse outro lado. Ele começou a ter uma empatia pelo cara que pede dinheiro, pelo Michael Dieter, que eu acho que tá incrível no filme, né? Aquele mendigo cantor que leva o convite falso lá pra moça nos consultas no escritório dela. São umas figuras assim que seriam hiper patéticas e grotescas pro primeiro Jack, mas que ele se associa a eles, né? No final do filme, quando ele tá lá no hospício, né? Aquelas figuras também meio freak show, assim, que o Terry Gilliam sempre adora. O Jack Lucas, ele não tá numa posição de, nossa, que nojo, e sim, ele tá lá sendo o comandante da banda, né? Com eles cantando, ele desenvolveu a empatia dele no filme, especificamente desse aspecto do miserável, do pobre, do morador de rua. Achei bem legal, e eu acho que é um aspecto do filme que se esconde um pouco atrás das piadas e da comédia e tal. Eu acho que se você vai falar de um tema massa do Terry Gilliam, que é bem condizente com a obra dele em geral, de crítica e tal, esse para mim é bem importante nesse filme, que é um dos aspectos que faz com que eu goste muito dele desde jovem. Concordo totalmente com você nesse ponto. Eu queria só relembrar uma cena que pra mim é uma das minhas favoritas, bem curtinha assim, mas eu acho que é perfeito, né? No início, quando Jack Lucas ele começa a interagir com Perry, ele tá só querendo, de fato, pagar uma grana pra ele ir embora, né? Como se fosse pagar uma multa mesmo e uma indenização pro Robin Williams e pronto, pro Perry, me deixa embora. E aí
a amizade deles vai se desenvolvendo, ele passa a conhecer o passado, ele aprende sobre o passado do Perry, né? Ele descobre que o Perry já foi professor universitário, né? E que ele criou um mundo de fantasia porque o trauma foi forte demais para a cabeça dele, não conseguiu lidar com o trauma de uma maneira consciente. E o expertise dele era também essa coisa medieval, então essa fantasia vem daí, né? Desse passado acadêmico dele. Então eu gosto muito quando no meio do filme, quando ele já tá mais ou menos assim, começando a ter uma relação mesmo afetiva com o Perry, né? O Perry e o Jack Lucas, né? Estão olhando pela janela do restaurante, a Lyria comer os dumplings, né? Comer a comidinha chinesa que ela sempre se atrapalha. E aí, os dois estão olhando pela janela e tem um casal jantando no restaurante, bem do lado dessa janela aí, dentro do restaurante, e eles estão fora. E aí o cara fica olhando pra ele, olhando, e aí ele fala assim, pô, mas a gente só tá olhando a janela, só estamos olhando a janela, seu chato. Ou seja, ele só um pouquinho, se você ficar um pouquinho com essas pessoas, se você conviver um pouquinho só, você já começa a ver o mundo pela perspectiva delas. E você vê como é absurdo, né? Como normalmente a gente passa pelas pessoas de rua, né? E é muito doloroso, é duro, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente teria que realmente ter empatia todos os dias. E a gente acaba embotando esse sentimento de empatia, né? E o Terry Gilliam fala sobre isso no filme, né? Estava lendo um livro sobre um pouco um tema similar, um livro de comédia também, que lida com esse tema de uma forma mais cômica, né? O livro do Nick Hornby, que não fez muito sucesso, né? Que se chama How to Be Good, Como Ser Bom. E o cara no livro, né? Um dos personagens principais no livro, o marido da personagem principal, ele tem uma epifania e começa a querer ser uma pessoa boa sempre, 24 horas por dia. E ele e um amigo dele têm uma ideia de convencer toda a rua dele, a vizinhança dele, a abrigar pessoas de rua. Pelo menos uma ou duas pessoas de rua, menores de idade, crianças, assim, na casa deles. E aí, algumas pessoas se convencem, né? Que pode fazer, que pode acontecer. E, de fato, no livro, né? Dá errado, com certeza, né? Tem alguns moradores são roubados, né? E alguns dos jovens, no fundo, tem muito problema de adição a drogas. Mas, em outros casos, acaba dando certo. E o livro não dá nenhuma resposta. E eu acho que a gente também não tem nenhuma grande resposta a isso. Mas é uma situação que a gente lida diariamente. Você está em contato. E como se comportar e como lidar com a pessoa que está passando necessidade, né? Com a pessoa sem teto na rua. É uma questão meio de caso a caso, né? Mas é uma coisa que todo mundo lida com isso, né? Tanto é que é um problema que só aumenta, né? Tanto não tem resposta, não tem solução, que esse modelo capitalista internacional, global, do jeito que tá, né? Vai ter gente assim, né? Então é complicado. Mas realmente, eu acho o grande indício, né, que realmente teve uma evolução do personagem do Jack Lucas é quando ele retoma a fama dele no final, né, volta a ter o agente dele e tal, ele vai numa reunião lá com o John DeLancey, até do Star Trek, e o que ele tá propondo para ele é tipo um sitcom de mendigos, assim, mas eles são os mendigos engraçados, eles gostam daquele estilo, né, tipo aquela representação completamente, né, sem pé nem cabeça. Mendigos que não sofrem, né? É uma pobreza maquiada, né? Que é o que ele não faz, né? Apesar de que é um filme fantástico e tal, idealizado pra caralho, né? Mas eu acho que é um filme que a empatia dele você não nega, né? Puxando o assunto mais pro Igor, assim, já que eu sei que você não curtiu tanto o filme, vamos falar de uma coisa que eu acho que você gostou também, né? Que eu acho que ele teve um pouco de mesura nesse filme, né? Com menos dinheiro e tal, filmado em locação e não em estúdios. E eu acho que ele guardou todo esse poder magético dele, né, do Gilliam, né, que em outros filmes estaria diluído em milhões de cenários e coisas e vestuários e tal. Ele fez tudo numa única só figura que eu acho que é super legal, uma das mais icônicas da cinematografia toda dele, que você mencionou, né, essa representação desse passado dele, que é o Cavaleiro Vermelho, que eu achei, que maneira legal, interessante, né, é um delírio que ele tem, né, como a gente falou, né, todo o trauma dele, toda essa tragédia do Perry, ele quebrou essa personalidade anterior dele e virou outra pessoa, mas ficou esse resíduo do expertise dele, né, da academia, do que ele era especializado nisso, né. Tem uma hora que o Jack Lucas está dando lá tipo a dissertação dele e tal, e é sobre The Fisher King, né, sobre mitologia medieval e tal. Então eu achei muito legal esse fato que quando ele começa a lidar com alguma coisa desse passado que ele não resolveu, o que aparece essa figura não é o cara com a espingarda, ou não é, sei lá, qualquer coisa assim, é um cavaleiro, né? Com aquele vermelho e fogo e tal. Eu achei que eu gosto que esse filme é todo meio pé no chão e filmado em locais reais, porque quando aparece aquela figura, aí ele chama atenção pra caralho, né? Ele na rua, no meio do Central Park, lá, aquele cavaleiro soltando umas baforadas de fogo. Eu acho bem legal. Não só pra puxar para esse
lado, assim, que você curtiu também, né? Dessa representação desse monstro do passado dele como esse Cavaleiro Vermelho, né? Eu acho que a presença desse Cavaleiro Vermelho no filme, assim, também nos fala sobre uma moda estética que é muito atual, né? Tá na moda, né? A fantasia sombria, né? Dark Fantasy, né? O tempo todo você vê Reels no Instagram, né? Dark Fantasy, tal filme reimaginado como se fosse um filme de Dark Fantasy dos anos 80. Eu sou contra, mas eu sou um fã de Dark Fantasy, né? Então eu não deixo de gostar um pouquinho, né? Sempre quando eu vejo um Reels desse, assim, eu pelo menos paro pra ver, assim, deixa eu ver como é que seria, né? O Senhor dos Anéis feito como se fosse Dark Fantasy dos anos 80. Eu acho que esse tema do Cavaleiro Vermelho, muito interessante, porque ele, bom, primeiro, ele tem a ver diretamente com a lenda de Percival. Tem um livro muito bom do Robert Johnson, né? Analista junguiano, né? Chamado Ele, em que ele fala especificamente sobre esse mito, né? Sobre essa lenda. E ele fala que o Percival, que era considerado um cavaleiro meio boboca, meio bobão, meio tolo, meio imbecil, comparado aos outros cavaleiros, né? Como ao Gawain, ao Lancelot, né? O Percival era o comic relief, né? Da Tábua Redonda. Ele saiu para se provar no mundo, né? E ele teve que derrotar 3 cavaleiros. O primeiro cavaleiro que ele teve que derrotar foi justamente o Cavaleiro Vermelho. Era o Cavaleiro Vermelho, o Cavaleiro Negro e o Cavaleiro Branco. Não sei em qual ordem, mas assim, eu sei que o Cavaleiro Vermelho foi o primeiro. E o Cavaleiro Vermelho, né, segundo a interpretação do Robert Johnson, ele era a personificação da violência e da agressividade. E ele fala, nessa jornada, né, de provação do Percival, ele tem que adquirir, ele tem que internalizar essas características também. Porque para você poder lutar pelo que é bom, pelo que é certo, pelo que é justo no mundo, você tem que ter essa agressividade dentro de você. Porque senão as outras pessoas vão passar por cima de você. Então essa figura do Cavaleiro Vermelho aparece como sendo esse demônio, sabe, esse monstro, né? Porque é justamente isso, é um avatar daquilo que há de mais violento e destrutivo na psique humana. E é justamente, eu achei isso muito, muito bonito, assim, de uma poesia muito grande. Justamente quando o Perry ele sente algum tipo de ameaça de que ele vai se lembrar do passado dele, de quem ele foi, da tragédia que aconteceu com ele, ele vê a figura do Cavaleiro Vermelho, que no visual dele parece que ele está coberto de carne e sangue, né? O que remete a provavelmente a última visão que ele teve da esposa dele antes dele perder a consciência, antes dele ter um surto psicótico, né? Que foi o rosto dela totalmente devastado por um tiro de escopeta que ela levou na nuca. Todo esse embate que ele tem com o Cavaleiro Vermelho ao longo do filme, eu achei genial. Eu achei isso é uma das coisas que eu sempre gostei no filme. Isso pra mim é um dos highlights do filme. Isso é uma coisa que eu queria ter visto mais no filme. Porque eu acho que funciona em vários níveis. Funciona num nível mítico, porque você entende que ele tá contando uma história que, além de ser uma história real, com personagens contemporâneos, é também uma história mítica. Então, Perry, ele é, de certa forma, uma espécie de avatar do Percival nos tempos modernos, mas também ela tem um significado dentro da lógica da história do filme, porque ela remete a esse acontecimento concreto, que é o que une esses dois homens, nesse arco de redenção, que é pros dois. Isso eu achei uma coisa belíssima. Eu acho que se o filme se concentrasse ser mais em um buddy movie, né, como o Diego tinha falado, isso é uma história que eu queria ter visto mais, né, com mais tempo de filme. Porque é lindo isso. Você vê que o Jeff Bridges, ele sai de uma posição totalmente niilista e misantrópica para ele realmente ser uma pessoa que altruisticamente quer ajudar o seu próximo. Mas ele só consegue fazer essa passagem com a ajuda do Perry, que também é um homem que, de certa forma, está numa jornada de cura. Só que ele não sabe disso. Ele acha que ele está em busca do Graal. Mas aí que tá. Eu fazendo umas pesquisazinhas aqui, existe essa interpretação junguiana. O próprio Jung já escreveu a respeito disso. O Graal, ele simboliza justamente isso. Simboliza essa unidade da consciência humana. Esse aspecto totalizante da alma humana. Que faz com que você, entre outras coisas, abrace a sua dor, aceite a sua dor, e você, nessa aceitação, encontre a cura. Então, acho que não é à toa que há essa busca pelo Graal no filme. Sabe? Porque o Graal, ele simboliza isso. Ele simboliza uma espécie de restauração. Nós somos todos pessoas quebradas, feridas, magoadas, mas existe a possibilidade de cura, existe uma possibilidade de redenção, e o Graal, ele simboliza tudo isso. Isso é muito bonito no filme. Queria falar esse aspecto desse trauma que ele tem, né, com a esposa e o Cavaleiro Vermelho. Pra mim, uma das cenas mais fortes que, desde a primeira vez que eu vi até agora, né, é quando ele começa a se aproximar da namorada, né, da moça lá que ele tá flertando, e ele começa a lembrar da esposa e ele sai correndo e o Cavaleiro vai atrás dele. E, na verdade, o Cavaleiro é equiparado àqueles gangsters, aqueles adolescentes lá, os punks brasilienses lá que vão atacar ele, né, do lado da ponte.
e eles chegam assim, você vê a sombra atrás do cavaleiro, e ele se ajoelha, e quando o cavaleiro ataca ele, ao mesmo tempo eles estão atacando e cortando ele e tal, e a câmera faz um close na cara dele e ele diz obrigado, que eu acho que ele tem uma relação de, por mais que seja doloroso, né, o cavaleiro, ele é uma criação dele que impede que ele lide com isso, né, então quando o cavaleiro vem e, tipo, mata ele, ataca ele não precisa lidar com a esposa, não precisa lidar com quem ele era antes, né, então eles cortam ele assim, você vê a cara dele sorrindo assim, obrigado, porque ele depende muito, né, e é uma coisa que é bem comum, né, você tem um trauma, a maneira com a qual você soluciona é doentia e é negativa, mas impede você de lidar com a verdadeira coisa, né? É o que faz com que pessoas se envolvam, né? O próprio Lucas no filme vira um alcoólatra e tal. É tipo, o tipo da terapia dele, autocriada do Perry, foi essa figura, né? Que ele tem medo e tal, mas ele depende dela. Eu acho é uma cena bem pesada, mas é bem interessante, né? Que não é de graça, né? O que o filme passa de positivo, né? Porque o filme tem um final feliz. No filme, o Jack Lucas, ele tem uma leve recaída e volta a ser o Jack Lucas de antes, né? O disc jockey cínico e escroto, mas depois ele volta, ele não suporta saber que o Perry tá no hospital catatônico de novo, ou seja, o que ele fez não adiantou de nada. E aí ele volta a falar com o Perry, é uma cena linda, né? Que o Perry tá catatônico deitado, né? No lençol, né? Bonitinho, colorido, e o Jeff Bridges, puto da vida, porra, você vai me obrigar a ir lá nessa casa vermelha louca, lá naquele castelo, lá no meio de Manhattan, pra eu pegar aquela grau pra você, mas porra, que merda, mas eu vou fazer essa merda. Fica puto. Uma cena bem bonita. Ou seja, eu acho que a única forma de lidar na vida real, falando um pouco da vida real, a única forma de lidar com trauma, né? Eu acho que a pessoa consegue lidar com o próprio trauma de uma maneira bem sucedida, tem uma chance de lidar com o trauma de uma maneira bem sucedida se ele tem pessoas ao redor dele que entendem isso, que têm empatia com isso, que conseguem, não simplesmente pessoas que estão lá para ajudar, ou sei lá, ou médicos, ou enfermeiros, o que seja. Estou falando realmente uma relação de amizade com pessoas que conseguem ver o que aconteceu com você pelos seus olhos, que tentam entender, que conseguem empatizar com o que você passou. E aí você empatiza também com o que a pessoa passou. Quando uma pessoa tem uma rede, e tem uma rede de amizade, de pessoas que estão no mesmo caminho, né? Que estão na mesma onda, né? É muito mais fácil, né? É a maneira possível de retrabalhar, né? A palavra da vez, né? A palavra de hoje em dia, de ressignificar o trauma. Talvez o filme diga isso no final, né? Você precisa de companhia. O problema se resolveu de maneira mútua, né? É muito mais difícil cada um sozinho, né? E acho que realmente no final eles estão na mesma onda mesmo, né? Os dois estão lá vendo as nuvens passando. Isso me faz pensar também numa das coisas positivas, né, assim, o Diego falou, né, uma das coisas positivas que o filme tem, sabe, uma das várias coisas positivas que o filme tem. Pra mim também esse filme, como outros filmes também do Terry Gilliam, ele nos ensina que fantasia é um negócio muito importante pro ser humano, né, a gente precisa de fantasia. E eu falo assim, fantasia porque o Perry, nessa loucura do Santo Graal dele, sabe, ele vive numa espécie de mundo à parte, ele não vive num mundo de fantasia. Santo Graal, Perceval, Cavaleiros Medievais, né, Blanche Fleur, que ele cita uma hora lá no filme também, né? Isso tudo é uma terra de fantasia, né? É uma Idade Média fantástica, uma Idade Média habitada por Carlos Magno, por Rei Arthur, por tantos outros personagens, né? E eu acho que isso é muito importante para os filmes do Terry Gilliam, né? Esse elemento fantástico, porque a fantasia ela serve como um escapismo também. Claro que essa palavra tem uma conotação muito negativa hoje em dia, né? Quando você fala, isso aqui é mero escapismo, né? Mas aqui agora eu tô pensando na definição que o J.R.R. Tolkien, né, autor do Senhor dos Anéis, né, num ensaio que ele escreveu sobre contos de fadas, né, sobre histórias de fadas. Recomendo muito que vocês leiam esse ensaio, é um ensaio belíssimo. Ele fala sobre as funções da fantasia, ele fala que uma das funções da fantasia é justamente esse escapismo, mas não tem nada de errado nisso, né? O escapismo ele serve justamente para que você saia um pouco da realidade e você consiga uma nova perspectiva das coisas. Escapismo no sentido em que nós somos prisioneiros de um certo mundo e a gente precisa escapar desse mundo para a gente ter uma nova visão das coisas, porque senão a gente vai ficar sempre preso a uma perspectiva da realidade. Então a fantasia é muito importante nesse sentido. É importante porque ela nos dá essa oportunidade de escapar um pouco do mundo real e também porque ela nos consola. Essa é também uma das outras funções da fantasia, a consolação. Ou seja, a fantasia ela nos oferece um conforto através de uma coisa que ele chamava de eucatástrofe, que é, trocando em miúdos, né,
é o final feliz. É dizer que, apesar de todas as agruras, todas as injustiças, toda a desigualdade, todas as coisas feias e horríveis que a gente enxerga no mundo, ainda assim existe a possibilidade de nós sermos felizes, de nós termos esperança e de nós amarmos. E por que não apostar nessa felicidade? Eu acho que, nesse sentido, o final do filme, com os dois peladinhos no Central Park, ao som de I Like New York in June, isso eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma mensagem muito positiva e isso realmente é muito bonitinho. Bom, pessoal, como vocês estão ouvindo, essa conversa aqui podia dar para ter muito pano ainda, mas a gente tá chegando no final do nosso episódio. E antes de anunciar qual vai ser o próximo filme, né, que a gente vai conversar sobre o filme do David Lynch, né, que a gente já adiantou, eu queria perguntar para os meus dois co-hosts, né, quais são as dicas da semana. E se eu puder dar uma variada, começar por mim, né, que eu sempre deixo pro final, eu vou comentar que o filme que eu vou recomendar, eu gostei disso que o Diego falou, né, que o Jeff Bridges está espetacular nesse filme e eu acho que foi o último grande papel dele, porque se você pensa em Jeff Bridges hoje em dia, se lembra muito do Lebowski, né? E daí pra frente, eu sinto que ele fez muitas variações desse personagem, não tem nada assim que ele exercite muito, sabe? Um músculo de atuação diferente. Eu acho que ele tá incrível nesse filme do Pescador. Um dos outros grandes papéis dele é um filme antigo, dos anos 70, chamado O Último Golpe, do Michael Cimino, diretor, que chama Thunderbolt and Lightfoot em inglês. E é uma dupla, é ele e o Clint Eastwood, eles são uns criminosos, assim, no sul dos Estados Unidos. É um filme muito legal, tem um final meio trágico. O Clint Eastwood é o mais velho da dupla, e o Jeff Bridges novinho, é tipo o garoto do grupo, assim. Filmaço, eu acho. Meio esquecido hoje em dia, então se você curtiu ver o Jeff Bridges num papel um pouco diferente desse que ele tem feito ultimamente, e você quer ver um filme mais antigo, assim, dele com 20 e poucos anos, com o Clint Eastwood, né, que também estava no auge, assim. O Último Golpe, Thunderbolt and Lightfoot, dirigido pelo lendário Michael Cimino. Essa é a minha dica. Mas e você, Igor? Qual é a sua recomendação? Minha recomendação, pensando nesse tema, né, que a gente falou agora há pouco, né, da importância da fantasia, a importância das histórias, né, para moldar a nossa consciência, para a gente encontrar alguma coisa de boa, sabe, num mundo que é tão desgraçado, tão miserável. Agora com o Trump tá ainda mais miserável esse mundo. Eu fiquei pensando assim, quais filmes que realmente, assim, genuinamente me deram um pouco mais de esperança. E indico agora para o nosso público, né, um filme chamado The Fall, né, A Queda. Um filme de 2006, direção de um indiano, assim, um indiano radicado nos Estados Unidos, né, o Tarsin Singh. Eu achei esse filme belíssimo, é um filme com o Lee... esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. Lee Pace. Lee Pace. Então esse filme do Tarsin Singh é um filme que ele fala muito sobre a importância das histórias, a importância da fantasia, sabe? Para você remodelar a realidade, você sair um pouco dessa perspectiva restrita que você tem das coisas e você enxergar o mundo de uma maneira reencantada. E eu acho que a gente precisa um pouco disso, ainda mais hoje em dia. É um filme com um visual absolutamente estonteante. Sabe, uma trilha sonora belíssima. A fotografia desse filme é fantástica. Ele foi rodado em alguns dos lugares mais lindos do mundo. Isso também é uma das coisas que eu mais gosto no filme. É um filme de fantasia, mas que ele aposta em cenários reais. Sabe, ele não tem tela verde, chroma key, CGI, nada dessas merda, que eu acho que é uma das coisas que mais desgasta e cansa nos filmes de fantasia contemporâneos, né? Que é tudo feito em cenário falso. Tudo é falso, sabe? Um bando de gente interagindo com nada, e você vê o resultado disso na tela. Isso eu acho cansativo, eu não gosto disso. Mas o Tarsin Singh, ele aposta em cenários reais, ele viajou para vários lugares do mundo. O filme foi feito nos Estados Unidos, foi feito na Índia, tem algumas cenas em Praga. Assistam The Fall, belíssimo filme, né? E é um filme que, vou falar uma coisa que sentimentaloide breguinha, pros meus padrões, mas é um filme que faz você reacreditar na humanidade e que pode haver coisas boas também no mundo. Muito boa essa dica, inclusive, quando a gente estava planejando a temporada, essa era uma das minhas opções, né? O The Fall, que aqui chama, acho que Dublê de Anjo, um nome absurdo, né? Que foi um filme super mal recebido na época, mas foi relançado, uma versão 4K recente, assim, que foi reapreciado pela crítica agora recente, né? Completando já quase 20 anos. Lee Pace, realmente um filme muito bonito, que eu vi no cinema, inclusive. Mas e você, Diego? Qual é a sua dica da semana? A minha dica tem a ver com esse tema do filme, né, do Pescador de Ilusões, sobre os excluídos, né, os abandonados, né? Essas pessoas são representadas no filme como ou os moradores de rua, né, ou também no hospício, né, como os loucos lá na aula de loucos, né? Tem várias cenas no hospício, né, e a gente vê várias cenas que precedem um pouco o que vai ser mostrado depois nos Dois Macacos, né? Então você realmente sente ali, né, essas pessoas que são completamente abandonadas
marginalizadas, excluídas da sociedade, que ninguém quer ver, ninguém quer olhar. Você paga pra não querer ver. E como o Tom Waits fala no filme, né? Ele joga moeda em mim pra ele não precisar olhar pra mim. E aí eu acho que o grande filme, um dos maiores filmes da história, um dos filmes que mais premiados, merecidamente premiados pelo Oscar, né? Talvez um dos poucos merecidamente premiados, é O Estranho no Ninho, de 75, com Jack Nicholson, Danny DeVito novinho, Christopher Lloyd novinho, né? Quem que faz é mesmo o nome dela, que a Nurse Ratched faz? Louise Fletcher. Com a Louise Fletcher, maravilhosa no filme, né? Uma das maiores vilãs, uma das personagens que você mais adora odiar, a enfermeira chefe do filme, né? Do hospício. Então é um grande retrato de um manicômio, assim, e dos personagens, e da dinâmica dos personagens que vivem lá dentro. Excelente, filme maravilhoso, baseado num excelente livro também do Ken Kesey, né? One Flew Over the Cuckoo's Nest, Estranho no Ninho, espetacular. Eu acho um absurdo um fã de cinema não ter visto esse filme. É isso aí. Esse é obrigatório, eu acho, né? Filmaço do Milos Forman. Também tem um pouco desse DNA dele no Pescador de Ilusões. Mas agora sim, anunciando o próximo filme, né? A gente mexeu um pouco a temporada, mas é um filme que, como quase todos os do Lynch, entraria fácil, né? Nessa temporada de Realidade e Ilusão. Por uma recomendação do ouvinte, a gente vai falar sobre A Estrada Perdida, Lost Highway, do David Lynch, o último filme dos anos 90 dele, né? Acho que foi antes do Mulholland, com o Bill Pullman, Robert Blake. Que filme. Inclusive eu estava lendo sobre a vida dele e realmente é o filme mais heavy metal do Lynch, segundo ele mesmo. E acho que tem tudo a ver com a gente aqui no programa e com a temporada, né? Então esperamos vocês daqui a 2 semanas para falar sobre David Lynch, sobre a Estrada Perdida e sobre, né, a obra toda dele. É isso, pessoal. Bora dar tchau para os ouvintes. Grande Diego. Um abração para todos. Gente, não perca o nosso próximo episódio, né? Vai ser meio que imperdível, né? Um episódio de David Lynch. Não pode perder, né? Um abraço para vocês. Pode não. Igor de Campos, dá tchau para os nossos ouvintes. Cavaleiro, sempre um prazer falar com vocês. Obrigado a todos e todas que nos escutaram, tiveram a paciência de nos escutar aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Não esqueçam de nos seguir no Spotify, no Instagram, mandar críticas, sugestões, novidades, o que vocês quiserem. A gente adora receber mensagens e a gente procura sempre que a gente pode responder as mensagens de vocês. Desnecessário dizer que eu tô super ansioso pro próximo episódio. David Lynch, ele me faz muita falta, é um dos meus cineastas favoritos. Assim, eu não gosto, assim, de colocar os cineastas em rankings, né, mas se eu tivesse que escolher, assim, eu acho que eu escolheria sem muito esforço David Lynch como sendo o meu cineasta favorito, né, um cara que foi basilar, né, na minha formação de cinéfilo. E Estrada Perdida é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Ele tá no meu top 5 facilmente. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, muito emocionante também, né? Vai ser muito emocionante falar do David Lynch agora pra mim, né? Eu acredito que pro Filipão também. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Isso aí, pessoal. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!